Bom dia, meus irmãos. Estamos no terceiro dia da nossa leitura bíblica e hoje nós passamos por três textos muito fortes e muito conectados entre si. Se vocês lerem esses três textos, vocês vão ver como eles parece que se completam. Em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos a entrada do pecado no mundo. A serpente, ela vem, ela engana o homem, a mulher, no caso, né? E a mulher desobedece. O pecado, ele quebra aquela comunhão perfeita que existia entre Deus e a humanidade. O pecado também gera culpa, gera medo, gera afastamento, e eles acabam se escondendo de Deus e sentem vergonha e tentam se cobrir, dar um jeito ali de colocar folhas, né, para se cobrirem da sua vergonha quando eles veem que estão nus. Mas tem uma coisa que chama muita atenção, é que mesmo depois dessa queda, Deus ele não abandona o ser humano. O Senhor procura eles, chama, confronta, ele corrige, mas ele também cuida. Ele faz as roupas aquelas, né, de pele de animais, ele veste o ser humano para cobrir ali a nudez do ser humano. Então, mesmo trazendo consequências em relação aos pecados, Deus ele continua presente. Isso mostra que o pecado ele traz prejuízos para nós, né, ele nos traz dor sim, mas o amor de Deus é muito maior do que o nosso erro. Quando a gente olha lá para Isaías, né, que é a nossa segunda leitura de hoje, nós lemos no capítulo 1 do versículo 18 ao versículo 26. Parece que o próprio Deus continua essa conversa com a gente hoje, né, o Senhor diz assim: "Vinde, então, e arrazoemos", quer dizer, venham aqui e vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre isso, né. Mesmo com um povo cheio de falhas, Deus faz um convite. Ele diz que, ainda que os pecados sejam como a escarlate, ele pode tornar tudo branco como a neve. Aqui, a gente aprende que Deus não quer só nos acusar, mas ele quer nos restaurar. Esse é o ponto mais importante, é o objetivo do Senhor, nos restaurar. Ele não deseja só que apontar o erro da gente, sabe, mas também transformar o nosso coração. O Senhor, ele fala de arrependimento verdadeiro, de justiça, de mudança de vida, de restauração completa. É isso que o Senhor quer, que a gente seja totalmente restaurado e que haja uma mudança na nossa vida. Quando a gente chega lá na nossa última leitura do capítulo 13 de Mateus, a gente vê João Batista, né, chamando o povo para o arrependimento e preparando o caminho para Jesus. João deixa bem claro, né, que não basta dizer que a gente crê: "Ah, não, eu creio na Bíblia, eu creio que o Senhor, né, é meu Salvador", mas é necessário também produzir frutos dignos de arrependimento. A gente precisa olhar para nós mesmos, enxergar os nossos erros, os nossos defeitos, porque são muitos, né, e a gente se arrepender e mudar de rota, mudar de atitude, dia após dia lutar contra esses nossos defeitos, tentando ser melhores dia após dia. Então a gente vê Jesus batizando, não porque precisava, mas para cumprir toda essa justiça de Deus, né. Essas 3 leituras juntas nos mostram um caminho muito claro, que o pecado nos afasta do Senhor, mas o arrependimento nos reconecta, e Jesus é o centro de toda essa restauração. Aquilo que começou errado lá em Gênesis encontra esperança em Isaías, e ela se cumpre de fato lá no livro de Mateus através da vida de Jesus Cristo. Hoje o Senhor ele nos chama para parar de nos esconder, de usarmos máscaras, de tentar fingir uma coisa que a gente não é. E a reconhecer que nós somos falhos sim, reconhecer as nossas falhas, nos arrepender de verdade e permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Deus ele não quer só uma aparência de fé, ele quer um coração rendido, sincero e disposto a mudar. Amém? Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração juntos em cima disso tudo que nós aprendemos, que o Senhor nos mostrou hoje, amém? Ó Senhor Deus, nosso Pai querido, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra nesse dia. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós falhamos, o Senhor não desiste de nós. Perdoa-nos, Senhor. Ó Pai querido, pelas vezes em que nós escolhemos o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, os nossos próprios prazeres, Senhor, e nos afastamos da tua vontade, Pai. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor.
porque nós estamos tentando nos esconder dos nossos erros, ao invés de nos arrependermos, Senhor. Hoje nós aceitamos o teu convite de restauração. Lava o nosso coração, purifica a nossa mente, transforma o nosso caráter, Senhor. Que o nosso arrependimento seja verdadeiro, que ele produza frutos visíveis na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver de uma forma sincera, não apenas de palavras, mas que a gente tenha atitudes práticas, Senhor. Que a nossa vida glorifique o teu nome e que Jesus seja sempre o centro da nossa caminhada, Senhor. Nós entregamos esse dia nas tuas mãos, Senhor. Oh, Deus, nós entregamos também a caminhada de leitura que nós estamos fazendo durante todo esse ano nas tuas mãos, Pai. Nós confiamos que o Senhor nos está conduzindo em um processo de transformação através da leitura e da meditação na tua palavra. Que ao final desse ano nós possamos estar mais conectados contigo, Senhor. Que a nossa fé esteja redobrada e que o nosso caráter, nossa personalidade, as nossas atitudes estejam sendo transformadas pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Continuando então, o último livro que nós lemos hoje foi Mateus, no capítulo 2, né. Ontem nós lemos o capítulo 1 e hoje nós seguimos então aí vendo como que foi esse